Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Desafio, projeto esse de leitura que eu iniciei no ano passado com o objetivo primeiro de ler, resenhar e compartilhar com vocês as minhas reflexões acerca dos escritos jornalísticos do professor Olavo de Carvalho em mais de 2 décadas de produção, reunidos aqui nessa sua coletânea, nesse seu livro, de maneira brilhante e magnânima pelo Felipe Moura Brasil. Só lembrando a todos vocês que me assistem, esse aqui é o vídeo de número 35, 36, se não me falhe a memória. Eu vou fazer questão de deixar na descrição desse vídeo uma playlist com todos os vídeos anteriores, caso você tenha chegado aqui nesse primeiro vídeo de supetão, como também, claro, deixar aqui na descrição desse mesmo vídeo o link da cópia física na Amazon, caso você deseje adquirir uma cópia do mesmo agora estando ainda mais difícil de fazê-lo por conta da passagem, do falecimento recente do professor Olavo de Carvalho. Quando iniciei esse projeto no ano passado, meu objetivo primeiro era ter concluído ainda em 2021, mas infelizmente por motivos terceiros não consegui concluí-lo, mas agora em 2022, se Deus assim nos permitir, irei concluir e findar esse projeto em homenagem, claro, a tudo que aprendi e a tudo que me ensinou o professor Olavo de Carvalho. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao início dessa nossa aula. Antes de mais nada, claro, mais um aviso paroquial de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever e ativar o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui com uma certa frequência, sejam meus ou da minha esposa. E assim, de certa forma, você nos incentiva e nos ajuda a divulgar e a espalhar os vídeos e as resenhas de leitura aqui do Livros e etc. Agora sim, sem mais avisos, os artigos que eu irei compartilhar com vocês e discutir com vocês as minhas reflexões acerca é sobre o tema da educação. De antemão, preciso aqui fazer um preâmbulo brevíssimo e dar um aviso aqui importante de primeira ordem, que são 6 artigos do professor Olavo de Carvalho a respeito desse tema. Mas como muitos de vocês que me acompanham já há um tempo sabem, eu sou professor de formação intelectual, tenho um curso de letras, especialização em educação, e o tema da educação e a forma como o professor Olavo de Carvalho aborda muito me apetece e concordo quase que integralmente com as reflexões do professor a respeito do tema da educação. Por isso, essa aula vai ser dividida em mais de uma parte, ou seja, eu não irei de forma alguma, é humanamente impossível, eu não quero de forma alguma fazê-lo aqui, compartilhar 6 artigos em um vídeo só. Por isso eu vou justamente dividi-los em 2 ou 3 vídeos que serão divulgados e disponibilizados para vocês nos próximos dias. Hoje, segunda-feira, e provavelmente o próximo já na sexta-feira ainda dessa semana. Pois bem, o primeiro artigo que eu quero conversar junto com vocês, meus queridos e amados e estimados alunos, é um artigo publicado na revista O Globo, na data de 20 de outubro de 2001, chamado Jesus e a Pomba de Stalin, onde o professor inicia da seguinte forma, abre aspas, quando Cristo disse, na verdade, amais o que deveríeis odiar e odiais o que deveríeis amar. Ensinou da maneira mais explícita, isso aqui é a leitura teológica do Olavo de Carvalho a respeito dessa passagem, ensinou da maneira mais explícita que os sentimentos não são guias confiáveis da conduta humana. Antes de podermos usá-los como indicadores do certo e do errado, temos de lhe ensinar o que é certo e errado. Os sentimentos só valem quando subordinados à razão e ao espírito. Então notem que o professor Olavo nos convida a refletirmos acerca daquilo que é óbvio, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é belo, daquilo que é feio. Só que tal como o professor já vivia num ambiente onde o certo e o errado se confundiam, e não é diferente dos tempos de hoje. Estamos falando de um artigo escrito em 2001, portanto, há mais de 20 anos atrás, e esse relativismo moral, ou essa não preocupação com aquilo que é certo, errado, belo e feio, reside ainda em nossa sociedade. Como é que você vai amar aquilo que deve ser amado e odiar aquilo que deve ser odiado, se você não tem um senso de proporção do que é certo e do que é errado, se você não está sendo subordinado à razão e ao espírito. E o professor mais adiante vai discorrer
sobre qual a sua visão sobre essas duas palavras, razão e espírito, quando ele diz que razão, segundo ele, abre aspas, é o senso da unidade do real, que se traduz na busca da coesão entre experiência e memória, percepções e pensamentos, atos e palavras. Então notem vocês, meus amados alunos, que na ótica do professor Olavo de Carvalho, a razão ela é uma união de fatores internos e externos. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre experiência. Experiência é algo muito... o próprio prefixo ex, de para fora, externamente. É aquilo que só você viveu e aquilo que só você compreende de acordo com suas próprias experiências de vida. Quando também, por sua vez, a razão ela é uma junção também de algo que diz e é interinamente conectado, de maneira uterina, conectada a você. Por exemplo, memória. As memórias de cada um de nós, elas são totalmente individualizadas. A memória que, por exemplo, eu tenho da infância ou da minha adolescência é totalmente distinta e distante da que, porventura, você, que me assiste, tem. Então entendam, compreendam, antes de mais nada, que a reflexão que o professor nos convida a fazer aqui acerca da palavra razão é que ela é uma junção, mais uma vez aqui repito, uma união, uma fusão de fatores internos e externos. Só que todas elas caminham no mesmo sentido, no sentido de você compreender a realidade que está ao seu redor. Por sua vez, a respeito da palavra espírito, o professor vai nos dizer o seguinte, abre aspas, é aquilo que inspira a razão a buscar a chave da unidade da visão do mundo supremo, bem de todas as coisas. E ele continua. O espírito é o topo do edifício da razão, que por ele se abre para o sentido do bem infinito. Lembrando, ele sempre coloca a palavra bem e bom aqui com B maiúsculo, ou seja, fazendo referência justamente ao divino, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. E ele conclui. O espírito é o topo do edifício da razão, que por ele se abre para o sentido do bem infinito, libertando-se da tentação de enrijecer-se no fetichismo trágico ou utópico. Então notem, para o professor Olavo de Carvalho não existe como você descobrir o que é certo ou errado sendo possuidor tão somente da razão ou tão somente do espírito. Na ótica do professor, e eu concordo integralmente e essencialmente com essa sua leitura, a razão e o espírito, elas caminham juntas de forma concomitante para justamente fazer com que o indivíduo ame aquilo que deve ser amado e odeie aquilo que deve ser odiado. Só que ele nos lembra, para além disso, que nem a razão nem o espírito podem ser impostos, podem ser obrigados a uma pessoa. Pois, segundo o professor Olavo de Carvalho, a abertura para a razão é a educação e o desejo, acima de tudo, de educar-se a si mesmo. Pois quando você vai olhar a própria semântica, a linguística, né, por assim dizer, da palavra educação, ela vem do ex, do cere. Mais uma vez, a palavra ex vem de externo, para fora. Ou seja, que significa levar para fora. Esse é o sentido primeiro da educação. Claro, que no país que nós vivemos e em outros tantos países ao redor do mundo, a própria educação ela foi deturpada, vilipendiada por organismos estrangeiros, instituições que se dizem educacionais, mas possuem objetivos um tanto quanto obscuros por detrás. Só que é fundamental entendermos e compreendermos que não se educa aquelas pessoas que não querem ser educadas. Da mesma forma acontece com o espírito, com a busca pelo espírito, com a busca pela religião. Você jamais vai conseguir educar uma pessoa que não tem um desejo de aprender, que não entende como a educação é importante justamente para libertá-la das amarras ideológicas, filosóficas, sociológicas e até mesmo religiosas. A mesma coisa acontece com a religião. Se a pessoa não se predispor, não se colocar como figura incipiente, pequena, diante da magnificência do espírito e da razão, essa pessoa de forma alguma vai conseguir se encontrar no caminho da espiritualidade. Aqui no caso, claro, fazendo referência à Santa Sé da Igreja Católica. É claro que o fato das pessoas não quererem se educar, o fato das pessoas não quererem se espiritualizar, não buscarem uma religião para seguir os ditames, os mandamentos, como vocês prefiram chamar, meus queridos e amados alunos, não nos impede a nós, que somos educados,
somos religiosos e espiritualizados, colocando aqui sempre em aspas, assumindo, claro, a minha ignorância, tanto no tocante da razão quanto do espírito, não nos impede de forma alguma da nossa missão nobilárquica de convocar as pessoas a se educarem, convocar as pessoas a se espiritualizarem e a conhecerem, em definitivo, uma religião para justamente seguir os ditames do bem, do belo, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Pois, como bem nos lembra o professor, a abertura ao espírito, palavras dele aqui, é um ato de confiança prévia no bem supremo da existência. Ato sem o qual a razão perde o impulso ascendente que a anima. Ou seja, claro, no início desse seu artigo, ele coloca a razão como sendo antes do espírito. Só que, ao contrário do que possa parecer a uma leitura desatenta, não de forma alguma, o professor quer dizer que a razão é mais importante que o espírito. O que ele nos diz é que uma acaba se unindo e acaba, digamos assim, trabalhando em conjunto para o contemplar tanto da educação quanto da própria espiritualidade. Ou seja, não adianta de nada, não adianta nada você ser a pessoa mais inteligente ou mais bem educada do mundo se você não tem um espírito desenvolvido. Da mesma forma como também não adianta nada você ter uma espiritualidade desenvolvida por demais sem ter em conjunto também uma educação. Na verdade, segundo a ótica do professor Olavo de Carvalho, quando você acaba por se desenvolver, seja na educação, seja através da razão, seja através do espírito, o outro fator também irá se desenvolver de sobre medida. Tanto é verdade, quando você observa, por exemplo, grandes figuras da humanidade, elas carregavam tanto uma educação elevada, como também uma espiritualidade elevada. Apenas para vocês compreenderem melhor o que nos ensina aqui o professor Olavo de Carvalho. É claro que, fazendo uma síntese de tudo isso que ele fala aqui no início desse seu artigo, tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano fez de bom, fez movido pela fé e por meio da razão. Sabe aquela clássica história de que a fé move montanhas? Isso não deixa de ser verdade partindo de um ponto da espiritualidade. Mas lembremos também do outro clássico ditado, que Deus ajuda quem cedo madruga. De nada adianta você colocar todas as suas fichas na fé se você não faz a sua parte, se você não é guiado e movido pela razão, e claro, se você não age, se você não atua a favor daquilo que você acredita, né? E aí sim, fazendo essa síntese, né, de fé e razão, de espírito e educação, é que você consegue entender e compreender o que é certo, o que é errado e, acima de tudo, você vai conseguir distinguir aquilo que deve ser amado e aquilo que deve ser odiado. Só que nós vivemos em uma época, em um mundo, em uma situação onde cada vez mais as palavras elas têm sido deturpadas, vilipendiadas ou, em outras palavras, que o seu significado tem sido jogado no lixo da semântica, da linguística, da estilística e outras palavras relacionadas ao vocábulo. Agora notem, o professor Olavo de Carvalho alertava para isso em 2001. Nós estamos mais uma vez, 20 anos depois, e o que nós vivemos atualmente ainda é reflexo desse problema. Aí ele continua a respeito das palavras. E eu, como sendo uma pessoa formada na área de letras, sendo um linguista de formação, entendo essa reflexão e esse alerta que o professor nos faz como sendo algo que não devemos de forma alguma sonegar. Veja as palavras do professor a respeito disso. Abre aspas. Das várias formas de escravidão a que o homem se sujeita pelo culto dos sentimentos, a pior é a escravidão às palavras. Por meio do falatório em torno, o homem pode ser adestrado para ter certos sentimentos e emoções, a simples audição de determinadas palavras, independentemente dos fatos e do contexto. Paz e guerra, por exemplo, suscitam reações automáticas. Por isso, as massas imaturas aceitam, com a maior credulidade, os novos regimes de governo que prometem acabar com as guerras e instaurar a paz. Agora, notem vocês, paz e guerra são palavras que, como diz o professor, despertam sentimentos quase que imediatos. Mas, partindo do ponto de vista que nós estamos aqui ancorados na razão e no espírito, são palavras
tanto guerra e paz, são palavras que não necessariamente dizem aquilo que querem dizer. Pois é necessário um olhar astucioso, arguto, bem focado, centralizado, minucioso nas situações diversas que envolvem essas duas palavras para entendermos se ali é guerra ou paz. Claro, poderia citar vários exemplos históricos, mas o que me vem à mente nesse momento, tendo como base alguns vídeos que eu vi por questão de me aprofundar um pouco mais nesse tema aqui antes da nossa aula, vamos falar, por exemplo, sobre as cruzadas. Partindo de um ponto de vista muçulmano, por exemplo, as cruzadas foram ruins, foram horríveis para os muçulmanos, pois eles perderam o território outrora conquistado ali, em especial ali no século XI, século X, XI, quando começa-se ali, de fato, o levantar da Santa Sé da Igreja Católica no que hoje nós conhecemos como as Cruzadas. Quando, por sua vez, por exemplo, para os católicos de primeira ordem, em especial aqueles que eram perseguidos, assassinados e escravizados a tão somente professar a sua fé no continente europeu, as Cruzadas foi um relampejo, foi um resplandecer de uma guerra, que assim é denominada na historiografia católica, como uma guerra justa ou uma guerra santa, como vocês prefiram. Então notem que tudo depende, claro, em especial quando a gente fala sobre as palavras, de quem está observando esses ditames, ou melhor dizendo, a definição dessas palavras, e que não necessariamente as palavras querem dizer aquilo que parece em primeiro momento. É necessário, como bem nos lembra o professor Olavo de Carvalho, colocarmos os pés no chão e observarmos atentamente quem está falando sobre guerra e quem está falando sobre paz. Claro que isso tem muito a ver também, claro, com a disciplina que outrora eu estudei na faculdade, denominada análise do discurso, que se porventura você não conhece a mesma, fica aqui a recomendação. Quando você estuda um pouquinho da análise do discurso, você passa a ter um certo olhar e um ouvido um tanto quanto mais treinado para tudo aquilo que lhe é dito, para tudo aquilo que você lê, percebendo quem diz e quem escreve aquilo, e por que escreve aquilo, e por que fala aquilo. É claro que mais à frente o professor vai comenta aqui a respeito da pomba da paz, que dá o nome ao artigo, Jesus e a pomba de Stalin. E aqui, ao meu ver, ele faz não sei, eu não confesso a vocês que eu não consegui encontrar nenhuma referência histórica, de literatura, ou nenhum outro tipo de referência a esse fato aqui que ele afirma, quando ele diz que a pomba da paz, né, que é um desenho feito por Pablo Picasso ali em 1949, foi encomendada, segundo o professor Olavo de Carvalho, por Joseph Stalin com o intuito de fazer com que o símbolo da Pax Soviética, ou seja, segundo o professor Olavo de Carvalho, o Joseph Stalin encomendou a pomba da paz, né, ao Pablo Picasso para, digamos assim, disfarçar os ideais autoritários da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não encontrei de forma alguma nenhum suporte disso na história. Li alguns textos em inglês, até mesmo fontes francesas de primeira ordem, não encontrei. O mais próximo que eu encontrei foi o seguinte: Pablo Picasso, de fato, em 1944, já com seus mais de 60 anos, filiou-se ao Partido Comunista Francês. E, de fato, ele fez desenhos sobre essa pomba da paz, na verdade, uma série de desenhos de gravuras, mas o que se sabe que esses desenhos foram feitos em homenagem à sua filha recém-nascida, a Paloma, e que, alguns anos mais adiante, esses desenhos foram sim utilizados no Congresso Mundial pela Paz, que aconteceu inclusive na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, não sei se foi através dessa leitura que o professor Olavo de Carvalho deduziu, ao meu ver, de maneira errônea, pois, reforço mais uma vez aqui, não encontrei nenhuma referência historiográfica a essa afirmação que ele faz aqui. É claro que é uma leitura crítica, e eu sempre deixo isso aqui bem claro a todos que me assistem, que já porventura assistiram um desses vídeos. Não quero de forma alguma aqui desdizer ou maldizer os escritos do Olavo de Carvalho, mas por uma questão de integridade e por amor à verdade, como o próprio professor ensinava, penso eu que quando eu encontrar algo aqui que eu não, de forma alguma, não estiver em consonância com a realidade ou com a verdade, é minha obrigação como estudioso e uma pessoa que busca eternamente pela verdade, compartilhar com vocês. É claro que mais adiante ele ainda vai continuar falando sobre esses cacuetes linguísticos e como as palavras elas enganam ao dizer o seguinte, abre aspas,
Igualdade, liberdade, direito, ordem, segurança e milhares de outras palavras foram também incutidas na mente das massas como programas de computador, para acionar nelas automaticamente as emoções desejadas pelo programador, fazendo com que amem o que deveriam odiar e odeiem o que deveriam amar. E assim o professor conclui esse primeiro artigo denominado Jesus e a Pomba de Stalin. E, meus queridos e amados alunos, caminhamos agora para o segundo artigo. Esse mais interessante ainda que o primeiro, denominado Educação ao Contrário. Nesse segundo artigo, publicado no Diário do Comércio da data de 27 de janeiro de 2009, o professor inicia dizendo exatamente o seguinte: clicando no Google, a palavra educação seguida da expressão direito de todos, encontrei 671 mil referências. Só de artigos acadêmicos a respeito, 5.120. Educação inclusiva dá 262 mil respostas. Experimente clicar agora. Educar-se é dever de cada um, nenhum resultado. Educar-se é dever de todos, nenhum resultado. Educar-se é dever do cidadão, nenhum resultado. É claro que, quando esse artigo foi escrito em 2009, muito provavelmente o professor está corretíssimo e não tem encontrado nenhum resultado ao pesquisar os termos educar-se é dever de cada um, educar-se é dever de todos, educar-se é dever do cidadão. Mas quando, minutos antes, inclusive, de iniciar a gravação dessa aula, eu mesmo fiz a busca, já encontrei alguns resultados. Só que alguns resultados que fazem referência direta ao professor Olavo de Carvalho. Então, claro, esse artigo foi escrito em 2009, ou seja, estamos falando daqui a mais de 10 anos atrás. Hoje em dia já se existe, ou melhor dizendo, já se perpetua na internet e já se transmite o conhecimento relacionado à educação como não sendo tão somente um direito, mas em primeiro lugar um dever, em especial daqueles que que desejam por educação, clamam por educação. Esse é o tema central desse artigo, meus queridos e estimados alunos, que eu vou compartilhar com vocês mais adiante. O professor, mais à frente, diz de maneira explícita o seguinte, abre aspas, isto basta para explicar porque os estudantes brasileiros tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Notem, nós estamos falando em 2009, mas esse expediente se repete até os dias de hoje. Em todas as últimas edições do PISA, que é uma prova internacional que mede o desempenho dos estudantes ao redor do mundo e o Brasil participa, o Brasil, ano após ano da realização e da efetivação desse teste, cai um degrau, cai uma posição, ficando sempre nas últimas posições. Lembrando, o PISA ele avalia em especial a leitura e o entendimento de textos, a matemática e a ciência, basicamente essas três vertentes educacionais. E o Brasil pontua, infelizmente, atrás de países menos desenvolvidos financeiramente do que o nosso país. O que traz aqui uma outra reflexão de que não necessariamente é a questão do dinheiro que vai melhorar a educação. Claro, o professor também, mais adiante, vai falar sobre isso. E aqui, é válido abrir aqui um parênteses, quando o professor nos diz que a ideia de que educar-se seja um dever jamais parece ter ocorrido às mentes iluminadas que orientam ou desorientam a formação ou deformação das mentes das nossas crianças. E aqui eu preciso abrir um parênteses que espero que seja breve, afinal de contas, quando eu inicio a falar sobre a minha experiência professoral, seja nas escolas de ensino fundamental, médio, como também no próprio ambiente acadêmico, é impossível não concordar com um professor em especial nesse ponto, pois eu mesmo vivi e presenciei inúmeras situações que poderiam passar aqui horas e horas a fio comentando a vocês, de que em nosso país ter transformado a educação em um direito e não em um dever é a raiz de todos os problemas, ou da maior parte dos problemas que envolvem o nosso sistema educacional. Me lembro ainda quando, no meu primeiro rompante, ao entrar na sala de aula, ainda não formado, ainda no estágio, eu acreditava que poderia ensinar tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu conhecia aos alunos. Quando, por sua vez, eu entendi que o sistema que estava ao meu redor, a sala insalubre, 40, 50 alunos que não tinham muitas das vezes o que comer. E aí é óbvio, se você não tem o que comer, você não vai querer pensar, não vai querer raciocinar. É aquele clássico ditado que saco vazio não para em pé.
além, claro, de professores desmotivados e todos os outros fatores externos que acabam por impactar diretamente o ambiente da sala de aula, eu entendi, passado alguns anos, confesso a vocês que eu demorei alguns anos para entender que a minha função como professor em sala de aula, e até hoje eu tento transparecer isso, não é transmitir todo o conhecimento que porventura está aqui na minha mente, mas sim oportunizar e disponibilizar e, acima de tudo, envidar reforços e recursos do meu próprio intelecto para convidar os alunos a educarem-se a si mesmos. Eu vejo muito mais um professor como sendo o meio termo, a ponte que leva o aluno desejoso, em primeira ordem, desejoso pela educação ao conhecimento. O professor é, de certa forma, um elo, uma ponte entre esse aluno que deseja e que quer aprender verdadeiramente, quer se educar ex ducere, ou seja, colocar para fora, externalizar, fugir das amarras da sociedade ao adquirir um intelecto. E quando eu entendi isso, depois de alguns 2, 3, 4 anos de formado intelectualmente falando, eu tive muito mais gosto pela minha profissão. Confesso aqui também, em primeira ordem, já falei sobre isso em algumas outras oportunidades, que passou-se alguns anos até eu me sentir verdadeiramente um professor. Quando, em especial na data de 31 de maio de 2019, eu tive a oportunidade de criar um grupo de estudos na Universidade Federal de Sergipe e 30, 40, 50 alunos apareceram na primeira aula para me ouvir falar sobre um conteúdo que não era obrigatório, de que nenhum deles iria ser avaliado ou ganhar nota, de que não tinha nenhum tipo de diploma. A única coisa que eu estava ali a ofertar a esses queridos, estimados e amados alunos era tão somente o meu próprio conhecimento, que eu tinha o interesse, o objetivo primeiro de transbordar, de transmitir para esses alunos. É claro que essa situação não é vivida, infelizmente, por todos os professores, pois muitos vivem ainda no sistema educacional nessa educação ao contrário, pois o sistema educacional, tal como ele é em nosso país e em muitos outros países, ele é uma máquina, repito, ele é uma máquina de moer intelectualidade. Ele é uma máquina de moer desenvolvimento intelectual de jovens que, porventura, poderiam se destacar nas mais variadas áreas e são obrigados, pelo próprio sistema educacional perverso, pela engrenagem do sistema, a sentarem 5, 6, 7, 8 horas todo dia, ouvindo professores que muitas das vezes não conseguem, não têm o tato, não têm a vocação e alguns, inclusive, utilizam-se da sala de aula, por exemplo, para fazer ditames políticos e ideológicos, ao invés de, por exemplo, lecionar a disciplina. Além disso, claro, como a nossa mente, como o nosso intelecto, como o nosso cérebro, como a própria neurologia, a ciência que estuda os neurônios já se debruçou a respeito dessa questão, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles possuem um limite expansional. Então, quando você ocupa, por exemplo, a mente de um aluno com 12, 13, 14, 15 disciplinas por dia, com várias outras preocupações, por exemplo, em ter que fazer uma prova, em ter que passar, em ter que tirar nota boa, você acaba desviando aquele aluno daquele caminho que poderia ser a sua vocação. Então, sou um crítico ferrenho do sistema educacional em nosso país por ter vivido na pele e por ter vivido esse faz de conta que é a educação, onde ano após ano, por exemplo, eu era obrigado ou convidado a aprovar alunos de maneira automática, mesmo que eles não tivessem a mínima condição na minha disciplina. E eu vivi isso, tanto na rede particular quanto na rede pública de ensino. E outros tantos colegas que talvez estejam a me ver nesse momento, viveram, vivem e viverão no futuro essa mesma situação, esse faz de conta que é o sistema educacional ou educação ao contrário. Claro, o professor traz aqui exemplos tendo como base a sua própria vida pessoal, quando ele mesmo entendeu que a educação dos seus filhos, se não me falha a memória, 8 filhos que ele teve, partiu dele mesmo, ou seja, ele mesmo educava os próprios filhos. Afinal de contas, o próprio Olavo de Carvalho, inclusive, foi um autodidata, não teve a oportunidade, seja por interesse pessoal, até mesmo pelos pais, de frequentar, digamos assim, o caminho tradicional da escola, e isso de forma alguma impediu que o Olavo de Carvalho fosse menos letrado. Pelo contrário, né? O fato do Olavo de Carvalho ter fugido dessa engrenagem do sistema educacional oportunizou a ele outros conhecimentos que talvez ele não tivesse acesso no sistema educacional
tradicional da escola. Aí ele continua, ainda falando sobre a educação. A ideia de que a educação seja um direito é uma das mais esquisitas que já passaram pela mente humana. É só a repetição obsessiva que lhe dá alguma credibilidade. O que é um direito, afinal? É uma obrigação que alguém tem para com você. Amputado da obrigação que impõe a um terceiro, o direito não tem substância nenhuma. É como dizer que as crianças têm direito à alimentação, sem que ninguém tenha a obrigação de alimentá-las. A palavra direito é apenas um modo eufemístico de designar a obrigação dos outros. E aqui foi impossível não ler isso aqui e não me recordar no livro do Bruno Garchagem, Pare de Acreditar no Governo. Ele vai comentar um pouco sobre essa dicotomia que existe em nosso país entre direitos e deveres. Quando você diz, por exemplo, que todo brasileiro tem direito à educação. Ok, bonito, belo, pleno, maravilhoso isso. Mas a pergunta que deve ser feita logo a seguir é: quem é que vai ofertar essa educação aos brasileiros? Então, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho, você dizer que é um direito que as pessoas, ou que as crianças, ou que os jovens têm direito à educação, não necessariamente, está explícito quem vai ofertar essa educação. E aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, quando por sua vez aquilo que é de ninguém também não pertence a todo mundo. Então, assim, vejam, né? Esse jogo, esse cacoete de palavras que o professor nos convida a refletir aqui a respeito da palavra direito e da palavra educação é profunda por demais e seria necessário, claro, outras tantas aulas como essa para que vocês entendam melhor. Mas espero eu conseguir pelo menos condensar e concatenar uma síntese aqui, resumir a visão do professor Olavo de Carvalho a respeito disso. Ele continua: e eu concordo integralmente com isso aqui, 100%, 101%, arriscaria dizer eu. Educação é uma conquista pessoal e só se obtém quando o impulso para ela é sincero, vem do fundo da alma e não de uma obrigação imposta de fora. Ninguém se educa contra sua própria vontade. No mínimo, porque estudar requer concentração e pressão. De fora é o contrário da concentração. O máximo que um estudante pode receber de fora são os meios e a oportunidade de educar-se. Repito essa parte final aqui, porque ela foi o meu mantra durante todos esses anos em sala de aula. O máximo que um estudante pode receber de fora são os meios e a oportunidade de educar-se. Nos últimos anos, quando eu tinha a oportunidade de entrar em sala, logo na primeira semana das escolas cuja qual eu tive a oportunidade de lecionar, eu dizia isso aos meus alunos: olha, vou ser muito sincero aqui a vocês, eu não tenho o conhecimento todo da disciplina da língua inglesa e tampouco conseguirei transmitir a vocês todo o conhecimento por conta de vários outros problemas do próprio sistema educacional. E eu dizia a eles, muito abertamente, de maneira muito franca: ninguém vai aprender um idioma novo com 2 aulas na semana, tendo vocês outras tantas tarefas que vocês, porventura, terão que fazer no decorrer do ano. Mas a minha função e a minha missão primeira, que eu irei desempenhar aqui com mais profundo afinco e paixão, é convidá-los a entender a importância de possuir uma língua estrangeira, de ter o domínio de uma nova língua, porque aí abre-se novos horizontes, abre-se um novo mundo para você. Eu sempre dizia isso nas primeiras aulas, e isso causava um certo assustar nos alunos. Como assim, professor? O senhor não sabe tudo de inglês e como assim o senhor não vai nos ensinar? E eu era muito claro e sincero com eles. A educação, antes de mais nada, ela é uma mão de via dupla. De nada adianta você ter o melhor professor, o melhor mestre, o melhor filósofo à sua disposição, se você, em primeiro lugar, não está disposto a aprender. Se você, em primeiro lugar, não está interessado em buscar pelo desenvolvimento da sua própria vida intelectual. Essa sim é a verdadeira educação. Não essa educação ao contrário que acontece em nosso sistema educacional. É claro que, para além disso, também temos esse fetichismo pelo diploma, né? Afinal de contas, em nosso país, títulos ou papéis diplomáticos muitas das vezes são mais importantes do que o conhecimento em si, ou aquela pessoa que tem a sua vida guiada pela razão e pelo espírito. Afirmo aqui de maneira categórica e sem medo de errar, pelas minhas experiências nessa quase uma década em sala de aula, que a escola tal como nós conhecemos hoje é um faz de conta, onde muitos alunos são aprovados automaticamente, onde muitos professores não são vocacionados, onde muitos professores sequer leem livro da sua própria disciplina para poder transmitir o conhecimento aos seus alunos. É claro que, mais uma vez, reforço, esse é um assunto grande e extenso por demais, que eu quero mais adiante em outras aulas compartilhar com vocês outras reflexões do professor Olavo de Carvalho e minhas também acerca da educação. E assim, meus queridos, estimados e amados alunos, encerro essa nossa aula de hoje convidando vocês, claro, a se fazerem presente nas próximas aulas ainda a respeito da
educação. Se você gostou do vídeo, por favor, considere se inscrever, deixa seu like, comente e compartilhe. Nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima.